Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como faz a pintura dos olhos. Eu aqui tenho duas cabecinhas já secas, uma maior e outra menor. Essa menorzinha eu vou pintar com os olhos castanhos, vou fazer os olhos castanhos. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma caneta colorida. Essa caneta eu comprei na casa do artesão, caneta marrom. E eu vou precisar de um azul esverdeado, também da casa do artesão. Depois eu deixo o link para vocês. Vou precisar de uma tinta preta e uma tinta branca. As melhores são as plásticas, mas se não tiver pode ser a acrílica brilhante, que também serve. E vou precisar de um rolinho com uma espuma para fazer o blush, a bochechinha. Esse blush eu comprei em loja de maquiagem, um blush da cor que vocês preferirem. Vou precisar de 2 pincéis, um pouquinho mais grosso, que é o 0, que eu vou precisar para fazer a parte branca, e o mais fino, esse da Condor 422000, que ele é bem fininho para fazer os cílios. Tenho também um pouco de água e um paninho para limpar o pincel. Então, primeiro eu começo fazendo o blush. Então, eu pego minha espuminha no meu blush e passo aqui nessa parte da bochecha. Eu sempre falo para as minhas amigas que esse detalhe dá toda a diferença, faz toda a diferença na bonequinha. No final da peça, é um detalhe que a gente às vezes nem percebe, mas que fica bem bonitinho. Vou passar também minha outra bonequinha. Eu passo um pouquinho e tiro o excesso, porque senão fica muito forte. E mesmo depois de passar, eu tiro um pouquinho com o dedo. E quando a gente vai manuseando, porque aqui ela tá sem cabelo, né? E quando a gente vai manuseando, esse blush ele vai assentando. Ele vai firmando e vai ficando mais natural. Ele é um pouco avermelhadinho, tem os blushes mais cor-de-rosas, mas daí eu gosto de cada um. Fazendo uma outra aqui também que eu tenho, aproveitar já. Esse rolinho que eu uso para fazer o blush, ele é mais dos scraps, sabe? A gente compra aqui onde eu moro, tem uma loja onde vende os scraps. Mas aí na internet também tem. Ele é um bastãozinho só com uma espuminha na ponta, e essa espuminha ela troca, tem um estojinho que vende essa parte separada. Então eu vou começar a fazer meu olho castanho. Então eu vou começar com a caneta. Vocês podem pensar assim, mas eu tenho aqui uma caneta de tecido, serve? Serve. Não vai ficar igual, mas serve também. Então eu vejo aqui o meu rostinho, eu vejo aqui a boca, e eu vou fazer ele um pouquinho pro lado da boca. Então eu vou fazer um oval, não muito pequeno nem muito grande. O outro lado eu vejo mais ou menos a mesma direção para eu fazer. Então eu vejo o final da boca um pouquinho para lá. A gente nunca consegue fazer igual, pelo menos eu não consigo fazer igual os dois lados. A minha filha também sempre reclama disso, mas é normal, a gente não consegue mesmo ser perfeito, né? Mas a gente faz o possível. Então aqui, se você vê que ficou muito diferente um olho do outro,
apaga com cotonete, põe um pouquinho de água, apaga e faz de novo. Então, agora eu vou pegar o meu pincel 0. Essa tinta, já pus um pouquinho de água, ela não pode ficar muito grossa, porque senão vai ficar ruim de pintar. Então, eu pego do finalzinho e vou fazer um L, só que redondinho. Então, eu vou pegar daqui, tirar um pouquinho da tinta, pegar daqui e vou erguer. A mão não pode tremer. Fica torto. Tá? Vou fazer isso do outro lado também. Então, pego daqui e vou contornar essa parte. É a mesma coisa que eu falei da pintura do olho, vou falar aqui. Se ficar muito diferente, apaga, faz de novo. Porque é melhor que apague, faça de novo, fique bem bonito do que ficar torto. Então, agora limpei o meu pincel, porque depois que usa a tinta já passa a água, porque senão o pincel fica duro, estraga, esse pincel é difícil de encontrar. Agora eu vou pôr um pouquinho de água no meu outro pincel, esse pincel menorzinho. Essa tinta também já pus um pouquinho de água, e ela tem que ficar bem líquida. Então, eu pego a tinta e espalho assim nas cerdas do pincel. Aqui, gente, é firmeza na mão. Então, eu firmo a minha mão e vou fazer os cílios. E é assim, muito treino. Se viu que não ficou bom, faz de novo, pega um cotonete, muita paciência e firmeza na mão, concentração. Aqui eu vou fazer também. Não tem segredo. É treino. Esse olhinho aqui não ficou bom. Então, eu vou apagar aqui um pouquinho. E vou fazer de novo. Daí, eu vou fazer a sobrancelha. Tá? E já tiro a tinta do pincel. Passa um pouquinho no pano pra secar. Aí, eu posso fazer uma gotinha de brilho com o palito. Ponho na tinta branca o palito e ponho aqui. A mesma coisa do outro lado. Tá pronto nossa cabecinha com ele. Agora eu espero secar um pouquinho, uma meia hora mais ou menos, e dá pra pôr o cabelinho, tá? Agora eu vou fazer a outra cabecinha com a outra cor de olho. Então, eu vou pegar a minha cabecinha, já bem seca, deixei de um dia pro outro, e vou começar como eu fiz da outra vez também, com uma caneta. Essa cor é um verde azulado, então eu vejo o final da boca, o final da bochecha, e vou fazer um círculo aonde quero o olho. Se eu vejo que o círculo ficou pequeno, vou aumentando ali. Do outro lado, vou ver a mesma direção
no final da boca. Ficar mais ou menos parecido. Feito o círculo, agora eu vou pintar por dentro. Então, fica assim. Mais ou menos igual, dos dois lados. Aqui, quando tá molhado, dá pra passar um pouquinho de cotonete pra ele ficar um pouquinho mais claro. Não é o caso aqui, mas dá pra fazer pra ficar com o contorno aqui um pouquinho mais claro. Então, agora eu pego o pincel 0 na minha tinta branca, aguada, tiro o excesso e vou fazer de baixo pra cima. Aqui a gente faz um pouquinho mais redondo. E sobe até lá em cima. Se vê que não ficou bom, pega o cotonete e passa. Tira e faz de novo. Eu vou fazer do outro lado também. Então, daqui pra baixo, pra cima. Esse lado aqui eu não consigo fazer que nem aquele outro lado lá, porque a gente tem que pegar o rostinho de outro jeito, né? O importante é que a gente não borrar muito, não tremer muito. Não precisa ficar bem igualzinho ao outro lado, sabe? Fique parecido já tá bom. Então aqui eu vou tirar esse. Tem uma coisinha de nada que às vezes a gente é perfeccionista, né? A gente quer tirar. Então agora eu pego, vou tirar aqui a minha tinta do pincel e vou pegar meu pincel preto. Com a tinta preta, pôr um pouquinho de água, ela precisa ficar bem aguada. Aí esfrego em toda a cerda do pincel, porque esse excesso que fica aqui em cima, ele vai descendo depois na hora que eu for fazer os cílios. E se a tinta tá mais aguada, ela fica melhor de deslizar no pincel. Então começo aqui no comecinho do olho e vou fazer o contorno. Vou de novo na mesma linha e vou de novo. Esses olhos aqui eu vou fazer com mais cílios. Eu geralmente faço só 2. Esse eu fiz 3, um pouco mais fino. Vou tentar pelo menos do outro lado ficar igual ao outro. Então agora eu vou na mesma linha, faço de novo, termino um pouquinho antes. E vou fazer mais um. Aí eu vejo mais ou menos se ficou igual e arrumo o que tem que arrumar. Então agora eu vou pegar mais um pouquinho de tinta preta, fazer a sobrancelha. Porque esse pincel ele é bem fino, ele faz o risco bem fino. Ficou uma mais alto que a outra. Então eu pego o cotonete, um pouquinho de água ali úmido e tiro aqui e vou fazer de novo. Viu por que o pincel tem que estar bem molhado, né? Porque senão, na hora de fazer aqui, ele não desliza.
Vou tirar, vou fazer de novo. E tirem bem o excesso de tinta que fica na peça, porque senão ele fica borrado. Então é isso. Agora, vou tirar a tinta do meu pincel, passar com um pouquinho de pano pra secar, pra deixar ele bem sequinho. Essa pontinha a gente tem que conservar o máximo possível, então depois de usar, eu ponho aquele protetor que vem junto com o pincel e guardo ele aqui dentro. Porque se a gente perder essa pontinha, às vezes eu vou cortando quando fica ruim. E daí chega uma hora que a gente tem que comprar outra. Agora eu vou pegar um palito na minha tinta branca e vou fazer o brilho dos olhos. A gente faz bem no meio, pra ela não parecer que tá visca. É isso. Não tem segredo. E treino, muito treino. Mão firme. O material que a gente usa aqui dá para adaptar ao que você tem em casa. Espero que tenha ajudado.